Seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. O nosso objetivo é a vida plena. E para isso, para o adulto ter vida plena, é necessário curar a criança interior. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Vamos então ao vídeo. Hoje falar sobre a criança ferida, sobre as dores da alma. Para isso, vamos ler nossa passagem, que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos lá, né? Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bom dia, seja bem-vinda. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim de todo o vosso coração. Bom dia, Elielza, bom dia, Fabiana. Hoje, bom dia, Ivone. Hoje nós vamos falar essa semana, né, sobre as dores da alma, sobre a nossa criança. Nós vamos colocar a nossa criança em check. Vamos ver se essa criança ela está ferida ou se ela está resolvida. Uma das coisas que eu mais tenho percebido, eu trabalho sempre com adultos, né? Eu tentei trabalhar com criança, confesso pra vocês, não é minha pegada, né? Eu tenho 3 filhas que trabalham com evangelização infantil e elas amam, né? Elas vivem rodeadas de criança, mas de verdade a mamãe aqui não deu conta. Eu trabalho só com adulto. Eu trabalhei 1 ano profissionalmente, né, com criança. Assim que eu me formei, assim, fiz magistério na época, 1 ano trabalhando com criança, eu falei, tá resolvido, não é isso que eu quero da minha vida. Nunca mais eu quis trabalhar com criança, né? Eival, bom dia. Mas o que acontece? Eu trabalho com adultos, preferencialmente mulheres adultas, né? Essa é a minha pegada, a minha vocação, meu chamado. Mas o que eu tenho percebido muito, apesar de eu fugir um pouco das crianças, né? Eu encontrei as crianças dentro dessas mulheres adultas, dos homens também, tem muito homem com criança ainda muito forte dentro, né? Então nós trazemos, é sempre importante trazer a criança nossa pro jogo, mas a maioria das vezes a criança, ela está ferida. Esse que é o problema. Quando a criança está ferida, ela manipula a situação. Quer ver um exemplo muito simples de entender? Quando você está com um filho, um neto, um sobrinho, uma sobrinha que está ali chateada com alguma coisa, ela chama tanta atenção que não é possível os adultos fazerem o que tiver que fazer. Então, se vai ter uma reunião, uma conversa de adulto ou uma diversão, se saiu para um restaurante, algum lugar, se ali tiver uma criança que não estiver ok, aquela criança sozinha, ela é capaz de estragar a reunião inteira. É verdade ou é mentira? A criança tem mecanismos de chamar atenção para resolver. Que seja uma criança que começa a chorar sem parar, e aí quanto mais chora, mais agonia dá em todo mundo que está presente. Seja a criança birrenta, né, aquela que se joga mesmo e não ouve ninguém e faz aquele escândalo de birra. Seja uma criança que esteja doente, que ali está ruim, né, ela está talvez com febre, com alguma coisa. E Nancy, seja bem-vinda. O fato é que, se a criança não estiver bem, ninguém mais fica bem no ambiente. A criança ela é capaz de estragar o ambiente inteiro, de te chamar, né, a atenção do ambiente inteiro. Oi, Carlos, sejam bem-vindos. Então, o que nós precisamos? Quando uma criança está chorando, domingo passado, eu tomei conta do meu neto no culto, né, enquanto a minha filha trabalhava com as crianças. E eu fiquei com o meu neto. E aí, assim, se ele começa a chorar, ele tem 5 mesinhos, né? Eu tenho que resolver o problema dele. Ou eu levanto, então passei mais tempo no culto, andando no final da igreja, do que propriamente sentado ouvindo alguma coisa, né? Porque a criança, realmente, se ela não estiver bem, ela domina toda a situação. Quando nós estamos falando aí do meu neto de 5 meses, está tudo certo. O problema... Carlos Cunha, olha só, de Goiânia, seja bem-vindo, Carlos. Se você está com uma criança e ela está dominando a área, você precisa parar para resolver o que está faltando para aquela criança. Só que agora nós não vamos falar mais de crianças de idade. Nós vamos falar de mim e de você. Que muitas vezes, apesar de sermos adultos, nós deixamos a nossa criança tão machucada e nós não paramos para ver essa questão da criança, que corre o risco dessa criança estar no domínio da situação. Ei, Sara, seja bem-vinda. Assim como uma criança pequena, ela acha jeitos, né? Ela tem toda uma artimanha para chamar a atenção e resolver o problema dela, com choro, com birra, com qualquer outra coisa. A nossa criança também faz isso. A nossa criança faz isso. Ela encontra jeitos para se adaptar àquela situação. E ela normalmente fica no controle. É sobre isso que nós vamos falar. Se a sua criança ela estiver ferida no controle,
adivinha, você não consegue aquilo que o seu coração deseja. A palavra de Deus muito linda, né? Essa nós demos hoje em Jeremias 29, fala o seguinte, que o Senhor está disposto a nos dar tudo aquilo que o nosso coração deseja. E o que o seu coração deseja? Pensa aí nas metas, né? O que é que você tem sido objeto de suas orações, das suas inquietações, né? É um casamento de uma outra forma, né? De uma outra forma? São filhos que ainda você não está tranquilo em relação a isso? É a vida financeira? Talvez você esteja sozinho, sozinha, não encontrou seu par ainda. O que é? O que te incomoda ainda? Isso que te incomoda, isso que você ainda não alcançou, que eu não alcancei, você pode ter certeza que o Senhor está incomodado com isso. E Ele quer nos entregar o que o nosso coração deseja. Para quê? Para que a nossa alegria seja completa. E Ele fala, quando você me buscar de coração, você vai me encontrar. E eu quero te entregar aquilo que o seu coração deseja. Esse Deus é muito apaixonado, né? Então Deus tem interesse em nos curar, porque Ele sabe que enquanto nossa criança não estiver curada, ela vai estragar. Por quê? Porque aqui nós temos uma meta de adulto. Então, por exemplo, se é um casamento abençoado, se é uma vida financeira abençoada, nós temos aqui uma meta de adulto. E nós temos aqui do outro lado uma criança. Como uma criança no controle vai alcançar essas metas de adulto? Isso não vai acontecer. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Então o que acontece é o seguinte, a meta ela é alta demais para um comportamento infantil. E aí você fala, André, eu não tenho comportamento infantil. Se você olhar um pouquinho, às vezes eu vejo com tanta clareza conversando com as minhas alunas no método, às vezes eu falo alguma coisa e aí a resposta que vem é uma resposta de criança. Aí eu penso, peraí, quem tá aqui comigo, né? Eu tô aqui no WhatsApp conversando com a criança ou com um adulto, né? Por exemplo, quando no emagrecimento, quantas pessoas lutam anos para emagrecer? Hoje eu mudei um pouquinho aqui a minha posição e eu tô olhando aqui pra fora, né? Tô olhando aqui, tava tão bonito o dia, eu resolvi fazer aqui olhando pra fora. E aí eu tô vendo ali, desceu ali agora, né? Uma vizinha e foi andando assim, eu tô vendo ela. É uma vizinha que deve ter uns 35 anos de idade. Ela deve ter uns 130 quilos, mais ou menos, né? Então, uma menina muito jovem, com uma criança pequena, e com muita obesidade severa. E aí, olhando aqui, esperando um minutinho da live, né? E olhando pra ela, eu pensava o que eu penso sempre quando eu vejo uma pessoa com obesidade severa. O que essa pessoa ganha com essa gordura toda, com essa capa de gordura toda? Aí você fala assim, André, você tá ficando doida? O que uma pessoa pode ganhar, uma pessoa de 30 e poucos anos pode ganhar com 130 quilos, ou que seja lá qual for o peso? A gordura, eu tenho falado isso com vocês aqui, a gordura é uma capa. E na maioria das vezes é uma capa de proteção. Então a pergunta que a pessoa pode fazer, se esse é seu caso, você pode fazer pra você, eu não posso fazer pra ela, só se ela for minha aluna, claro, né? Mas a pessoa mesmo pode se fazer. O que eu estou ganhando com essa capa de gordura? Muito bem, Val, é uma proteção. É uma proteção. E tá me protegendo de quê? Essa é a segunda pergunta. Tá me protegendo de quê? Pode ser que essa criança teve um pai ausente. E essa criança ferida, ela está buscando o pai ainda. Enquanto ela busca o pai, ela se sente desprotegida nesse mundo tão agressivo. Como ela não é uma adulta no controle, é uma criança no controle, a capa de gordura protege ela para que ela não seja tão exposta ao mundo. E ela pode fazer dieta 1 milhão de vezes. Ela pode emagrecer todas as vezes que ela fizer dieta, mas a capa de gordura volta, porque o problema dela não é a obesidade, o problema dela é a dor da criança. Ela achou esse jeito de resolver. André, mas é um jeito de resolver? É um jeito de diminuir a dor dela. É o melhor jeito? Lógico que não. Claro que não, porque ela trouxe agora outras dores para ela. A obesidade em si é uma dor. Mas enquanto eu não tenho essa consciência, eu vou continuar procurando a solução errada. Isso aconteceu muito comigo. Eu fui casada as 2 vezes com homens muito mais velhos do que eu. E aí eu ficava procurando, né? O que eu tô procurando? O que eu tô procurando? Principalmente depois que terminou o último, né? Que tem 4 anos, né? Eu ficava me perguntando o que eu estava procurando. Que é isso? Que loucura é essa, né? Eu sabia que faltava alguma coisa, mas eu não sabia. Até eu encontrar a minha criança ferida. A minha criança ferida buscava o pai. E hoje que eu tô curada, é muito interessante. Se eu tiver de frente a um homem solteiro ali, que tiver muito mais idade do que eu, não tem mais a conexão, porque eu não tô procurando meu pai mais, eu já resolvi essa questão, né? Aí você pode dizer, na Val mesmo, é ali pertinho da casa dos meus pais, e aí você pode dizer assim, mas o seu pai era ausente? Muito pelo contrário, meu pai era tão presente, que eu queria ele mais presente. A dor da criança não tem a ver exatamente com o que aconteceu, a dor da criança tem a ver de como ela se sentiu.
E eu tenho falado sobre isso em relação a abuso sexual, por exemplo. Ei, Balbi, seja bem-vinda. Em relação a abuso sexual é bem interessante, porque não importa o que... Não é que não importa. Não é tudo o que importa, acho que é melhor assim. Não é tudo o que importa o que realmente aconteceu. Muitas vezes não aconteceu, mas a criança se sentiu invadida por alguma situação. Ou então, às vezes, até aconteceu, mas a criança fez uma leitura diferente. É a leitura da criança, é o sentimento da criança em relação àquilo é que vai ficar a marca nela, se vai ficar a marca ruim ou não. Eu conheci 2 irmãs, quase da mesma idade, que foram abusadas sexualmente e uma, no final, ela morreu por depressão. E a outra irmã, ela resolveu isso de uma outra forma e teve uma vida normal. Então, o que acontece com a criança, a dor que a criança sente é que ela leva. E o que o Senhor quer conosco, né? Por que o Senhor quer que essa passagem tão linda traz para nós? Ele quer trazer para nós esse alívio do nosso coração. Mas o que eu vejo mais e mais e mais? As pessoas fogem disso. O adulto tem tanto medo de lidar com a criança que ela foge, o adulto foge dessa situação e pode levar uma vida inteira sem confrontar essa situação que trouxe essa dor. Eu posso passar uma vida inteira. Jesus fala o quê? Eis que estou na porta e bato. Mas se você abrir, eu entro. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Mesmo tendo amizade com o Senhor, mesmo vivendo a espiritualidade, nós deixamos lugares fechados, onde Jesus ainda está batendo na porta e nós não deixamos ele entrar. Então tem muitas áreas que nós temos facilidade de deixar o Senhor entrar e tem outras áreas que nós preferimos que o Senhor não entre. E é uma opção. É uma escolha. E se eu tenho medo ainda de deixar o Senhor entrar nessa área da minha vida, adivinha o que vai acontecer? A criança vai continuar no domínio daquela situação. E aquela área que eu sonho tanto, aquela área que eu busco tanto, eu quero tanto dar certo em determinada área, eu quero tanto determinado resultado, e eu posso passar uma vida inteira querendo e não alcançando. E às vezes eu penso o quê? Falta mais trabalho, se é o financeiro, por exemplo. Eu vou trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou trabalhar mais. Mas às vezes, olha só que interessante, quando eu não ganho o suficiente, quando eu não estou na vida financeira que eu quero ter, isso me leva às vezes a depender financeiramente de alguma ajuda, por exemplo, de pai ou de mãe, ou então de algum irmão mais velho. Quando eu busco ajuda, pode parecer humilhação, pode parecer muito incômodo, eu posso me sentir muito mal aquela hora que eu preciso, ou do cartão, de um pai, de uma mãe, de uma irmã, de um dinheiro emprestado. Eu preciso de alguma coisa, de alguma ajuda financeira, e aquilo pode trazer para mim grande angústia. E eu falo assim: nossa, eu preciso trabalhar mais, eu preciso de outro emprego, eu preciso de fazer mais renda. Tudo bem, lógico que a gente ganha dinheiro fazendo renda mesmo, mas o que me traz? Qual o conforto que me traz, além dos desconfortos que eu já sei, buscar pai, mãe, irmã mais velha ou a ajuda de alguém? Será que esse lado não acalma a criança que está precisando de alguém olhar para ela até hoje? Então são questões profundas, eu sei que são bem profundas, mas se nós não estivermos dispostos a entrar nesse quarto escuro e deixar Jesus entrar, deixar o Senhor entrar, Ele quer entrar. Eis que estou na porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E enquanto a gente não deixa ele entrar, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo daquela situação, a gente tem medo daquela lembrança, a gente não quer mexer, é uma ferida que está aberta ainda. Mas eu que passei por isso, eu posso garantir para você que na verdade a dor de não deixar entrar, a dor de manter essa dor crônica, né, anos e anos de uma criança não curada, ela é muitas vezes maior do que aquela dor pontual. Voltar naquela situação, eu tenho sempre falado sobre isso, né? Voltar naquela situação, deixar o Senhor entrar. O Senhor é luz, né? Então aquele quarto é escuro, o quarto do abuso sexual, o quarto da pobreza na infância, o quarto às vezes de passar fome, necessidade na infância. Eu tenho alunas, né, pessoas muito próximas de mim que precisam comer exageradamente e precisam comer e sentem uma fome sem fim, e quando fala que tem que entrar em algum tipo de dieta já sofre. Por quê? Porque tem medo de faltar. Que dor é essa que essa pessoa está sentindo, né? Essa criança está com medo de passar fome de novo? Talvez seja isso, né? Então são questões, às vezes a criança nem passou fome. Olha só que interessante. Talvez você teve uma infância mais privilegiada, mas a sua mãe contou para você a dor de passar fome, ou a sua avó te contou e você registrou isso. Bom dia, Sandra, bom dia todo mundo que está chegando aí, Marley, todo mundo, Jairo. Mas se você pegou essa dor para você está vivendo uma dor da criança que nem é a sua criança, mas porque a sua mãe contou.
talvez o tanto que ela apanhava do pai dela, talvez os castigos assim, surreal que ela recebia, talvez a fome que a sua mãe passou, fugir de alguma situação, buscar pai bêbado no meio da rua. Talvez não é a sua história, mas se tornou a história da sua criança. Por quê? Porque você tem isso tão forte, como se você tivesse vivido, mas na verdade você incorporou, você tem uma lealdade com a sua mãe ou com o seu pai que passou todas essas coisas. As lealdades familiares, elas nos fazem ter resultados distantes do que nós queremos. Então, se a minha mãe passou fome, se eu passei fome, se eu apanhei não sei o que, se eu não sei o que, eu guardo isso tão forte, eu não quero mexer com isso no meu quarto escuro, e aí eu consigo replicar na minha vida. É o que nós chamamos de looping infinito, é uma história que não tem fim, uma história que não tem fim, repetição de padrão. Eu erro uma vez, eu erro outra vez, eu erro outra vez, repetição de padrão. Por quê? Porque a minha criança, ela está no controle da minha vida. Mas não é assim, e não deve ser assim, e não precisa ser assim. É por isso que o Senhor diz, se você me buscar de todo o coração, eu vou entrar, eu vou resolver, eu sou luz para a sua vida. E quando a luz chega, a escuridão é obrigada a sair. Mas para isso, eu preciso ter coragem de abrir a porta. E para fechar nossa conversa de hoje, nós temos então, vou deixar de novo o link para você aqui que não viu, que está me ouvindo pela primeira vez. Nós vamos ter esse final de semana 3 horas de mentoria, um presente meu para você que comprou o livro, que está no grupo. Nós vamos fazer domingo agora, 3 horas de mentoria. Se você não quer se expor, não tem problema. As câmeras podem ficar fechadas, você não precisa falar nada se você não quiser. Se você quiser também, você pode falar. Na verdade, você está sendo convidado para estar nesse momento de cura. Vão ser 3 horas de intimidade ali, de muita dinâmica, de muita coisa bacana. Vai acontecer no domingo, às 8 horas da manhã, de 8 às 11. Eu sou bem pontual, vai através de um outro aplicativo, né? Que eu vou colocar no link lá. Então, para você participar, vou deixar o link aqui embaixo para você comprar o livro, ler rapidinho, um e-book bem pequenininho para você já ir para lá com mais preparo. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós vamos continuar falando dessa criança. Nós precisamos curar essa criança, nós precisamos resolver essa questão dessa criança e deixar esse adulto aqui avançar para águas profundas, para lugares mais altos. Obrigada pela sua companhia e amanhã a gente volta com Thanks God Every Day de quarta-feira.